irmãos e irmãs, estudamos na primeira leitura: não é bom que o homem esteja só. E estudamos agora no Evangelho Jesus dizer: o que Deus uniu, o homem não separa. A liturgia da palavra deste 27º domingo do tempo comum nos propõe a reflexão acerca do fundamento da família humana, do fundamento da família cristã, o matrimônio. Os homens falam e fazem conjecturas acerca do matrimônio, psicólogos, sociólogos, políticos, e as pessoas, de modo geral, elas têm uma opinião formada sobre este tema. E nós podemos dizer, depois de ouvir os homens, que a ideia do homem acerca do matrimônio, sobretudo da sua natureza e da propriedade fundamental do matrimônio, a indissolubilidade, é relativa. Os homens, eles divergem acerca deste tema, mas Jesus também trata deste tema. Porém, diferentemente dos homens, com outra autoridade. Com que autoridade Jesus trata deste tema? Essa é a questão. Jesus trata deste tema com autoridade divina. Ele é Deus. E ele fala em nome do Pai. Ele veio para revelar a vontade de Deus, para reorientar o homem segundo a verdade, segundo a vontade original de Deus sobre a existência terrena do homem. Quer dizer que não se pode simplesmente ignorar essa autoridade divina de Jesus com a qual ele ensina. Nós temos que apenas acolher sobre esses temas, sobre a verdade que Jesus revela. Não devemos nos posicionar com opiniões. Eu penso dessa forma, você pensa de outra forma, e assim está bom. Não, a verdade é uma só, e a verdade liberta o homem do mal, de um caminho que o faz infeliz. A verdade orienta o homem para o bem, para aquela ordem estabelecida por Deus, onde o homem encontra satisfação. Jesus, então, ele quer nos fazer voltar a escutar a voz de Deus. São tantas as vozes dissonantes que escutamos, que nos fazem então ficarmos perdidos, desorientados. E Jesus quer nos fazer escutar a voz original de Deus, a voz de Deus, que é aquela voz que deve sempre ressoar no nosso coração e deve ser ela a guiar os nossos passos, deve ser ela a norma suprema da nossa vida, para que então encontremos em Deus a vida verdadeira. O homem, na origem, ele escuta uma voz divergente da voz de Deus, sedutora, a voz do diabo, a voz da serpente. E qual foi a proposta da serpente? Dizer ao homem: olha, o projeto de Deus não é tão bom
para você. Você pode escolher um novo projeto de vida para você. Você pode ser como Deus. Você pode deixar Deus de lado, a ordem de Deus de lado, a lei divina de lado, e estabelecer para você um novo projeto de vida. Melhor que aquele de Deus, que aquele que Deus estabeleceu do lado da criação. E o homem não se deixa seduzir por essa tremenda mentira. E introduz na experiência da sua existência terrena a desordem. Deus cria o homem dentro de uma ordem por Ele criada. E nesta ordem o homem devia ser feliz, realizar-se. O homem, quando introduz então a desordem pelo pecado, ele experimenta justamente o contrário, a infelicidade, o desemprego, a desordem interior, que vai gerar toda a sorte de desordem exterior. E naquilo que ele devia então realizar-se, sem precisar esforçar-se para isso, ele então introduz aí a corrupção. Quer dizer então que o homem perde aquilo que recebeu de Deus para a sua felicidade, para a sua satisfação. Tudo então na vida do homem fica comprometido. A partir da primeira realidade mais importante, a sua relação com Deus, todas as outras realidades da vida humana ficam então comprometidas, corrompidas por conta desta corrupção da sua relação com Deus. Nós ouvimos na primeira leitura, o texto nos diz: não é bom que o homem esteja só. Deus então institui o matrimônio, a relação conjugal, para que o homem seja feliz, se realize. Não era bom o homem ficar só. Para ele poder sentir-se completo, feliz e satisfeito, era preciso então de uma companheira, que Deus lhe concedesse uma companheira que lhe fosse igual em natureza, mas diferente no sexo. E na experiência da união matrimonial, o homem então se sentisse completo e feliz. Mas, quando o homem então introduz na experiência da sua existência terrena a desordem, esta segunda relação fundamental que o homem estabelece para si, a relação matrimonial, a relação conjugal, ela também se corrompe e fica comprometida. O homem agora deve esforçar-se para não encontrar a harmonia conjugal. O homem então deve esforçar-se para viver bem a vida conjugal e a vida familiar. Porque experimenta dentro de si o orgulho, o egoísmo e toda sorte de sentimentos e vícios contrários à lei estabelecida por Deus, onde ele devia viver feliz. No caso, permanecer fiel para sempre à sua esposa, e a sua esposa permanecer fiel para sempre ao seu esposo. Nós hoje então vamos atualizar para vocês e para a igreja de modo geral a denúncia que o próprio Cristo faz deste grande mal introduzido na vida do homem pelo próprio homem: o divórcio, a separação entre aqueles que se uniam
em matrimônio. E Jesus é muito claro, não existe como aqui interpretar de modo diferente o que Jesus diz. Por mais que Moisés tenha dado a carta de divórcio, no princípio não era assim. Deus não quis que fosse assim. Moisés assim o fez por causa da dureza do coração dos homens. Ora, os homens despediam as mulheres por qualquer coisa. A mulher não cozinhava bem, não quero. Pode seguir a sua vida, pode casar-se de novo. Aqui está a carta. Moisés viu então que a desordem havia chegado num ponto extremo. Ele então, para colocar limites nesta desordem, ele estabelece a carta de divórcio em alguns casos. Mas Jesus ele veio restaurar a vontade original de Deus. No princípio não era assim. Essa não é a vontade do Deus que tudo fez, que tudo criou. Ninguém separa o que Deus uniu. Se a esposa separasse com o esposo e casasse com o outro, ela comete adultério. Assim o Senhor afirma. Se o esposo separasse da esposa e vincular-se a outro, ele comete adultério. Ponto. Ninguém deve separar o que Deus uniu. E aquilo que Deus fez, a união do homem e da mulher, era para a felicidade do próprio homem e da própria mulher. E Deus viu que era bom o que tinha feito. Deus ficou satisfeito com a sua obra. O homem para a mulher para o homem. A vivência matrimonial é para a felicidade dos esposos. Se na vivência matrimonial, se na relação conjugal não existe verdadeira satisfação e alegria, não é porque o projeto de Deus é falho, é porque aqueles que assumiram o compromisso não foram ou não estão sendo competentes o suficiente para realizá-los na vivência do compromisso, na fidelidade ao compromisso. Não há razão para o divórcio. Não há razão para o divórcio. Por mais que nós queiramos isolar casos, pontuar casos, não há razão para o divórcio. Claro, existem situações extremas, quando se percebe que a vida de alguém está em risco. A igreja até permite a separação de corpos, mas não há razão que faça com que seja legítima a carta de divórcio. Não há razão. Isso não é matéria de discussão entre nós. O que hoje acontece é que nós tratamos de realidades importantes, definidas, como o matrimônio, a família, a vida, como matéria de discussão, com banalidades, onde cada um tem a sua opinião. E aí nós nos convencemos de que depende de nós estabelecer o que é bom e o que é mal. Para nós, para o outro pode ser diferente. E é aí que nós caímos mais uma vez naquela tentação primeira, sofrida pelos nossos primeiros pais. Não é matéria de discussão, está definido. Para que o homem seja feliz com a mulher, na relação conjugal, na vivência matrimonial, é preciso que ele se mantenha fiel, unido, e não uma fidelidade, uma união aparentes. Não, de fato, verdadeira comunhão de vida, onde um faz parte do outro, onde não são mais dois, mas uma só carne.
E nós podemos aproveitar a oportunidade, irmãos e irmãs, para uma segunda denúncia. Porque às vezes pensamos que Jesus só condena a carta de divórcio, uma lei que o homem pode instituir e que seja então ela vista como justa e honesta, que determina a separação daqueles que um dia foram unidos pela vontade de Deus. Não. O texto também condena o divórcio de coração, o divórcio velado, aquele divórcio onde marido e mulher convivem, mas vivem distantes e separados, em verdadeiro litígio, onde o homem não busca mais o bem da sua esposa, a comunhão com a sua esposa, onde a mulher não busca mais o bem do seu esposo, a comunhão com o seu esposo. Na verdade, se estabelece a boa convivência para que não haja conflitos, mas os corações não estão mais unidos, as vidas não estão mais em comunhão, não estão mais unidas. Existe litígio, separação, divisão, um divórcio velado, um divórcio de coração. Não precisamos de carta, mas podemos estabelecer aqui entre nós dois esse acordo. E às vezes nem é um acordo formal. Olha, você dorme no seu quarto, eu durmo no meu quarto, e de agora em diante viveremos como colegas de quarto, colegas, mas não como marido e mulher. Às vezes nem precisa esse acordo formal. Às vezes a própria vida matrimonial ela vai culminar nesse divórcio velado. Quantos casais não vivem assim? Meu Deus do céu! Onde todo mundo vê que existe problema, que existe ali insatisfação, porque a satisfação está na comunhão, na unidade. E aquela aparência, ela se revela uma grande hipocrisia. E ano vem e ano vai, os casais assim aceitam. Vejam, os casais aceitam viver aquela proposta de Satanás. Olha, o projeto de Deus não é tão bom assim. Você pode optar por um projeto só seu, melhor do que o de Deus. Você pode se colocar no lugar de Deus. E Satanás convence o homem disso, dia após dia. Mesmo infeliz, ele não dá o braço a torcer. Ele não procura encontrar-se e encontrar na vontade de Deus a sua libertação. E continua então infeliz e se acostuma com uma vida infeliz. Assim são as esposas, assim são os esposos. As esposas até, não é que elas se acostumam, elas aceitam como uma missão. Olha, pai, meu esposo, ele não me merece, mas porque eu sou a sua esposa, porque eu dei o meu sim diante de Deus, eu permaneço unida a Ele e rezo pela sua salvação, pela sua cabeça. Por causa então desta doação sincera, aquilo que Deus fez se mantém. Assim há em algumas esposas, por missão, elas mantêm-se casadas. Mas poucos são os maridos que merecem as suas esposas. E muitas são as esposas que não merecem o marido que tem. Nós então devemos reencontrar na vontade de Deus, na vontade daquele que tudo criou, o caminho para restaurarmos esses vínculos que já estão desgastados, essas vidas comuns
que já não mais são satisfatórias. É mentira dizer que o casamento é uma via de fracasso, é um caminho de infelicidade. E hoje nós formamos os nossos jovens assim. Às vezes até o testemunho do casal manifesta isso, que o casamento não realiza as pessoas. Isso é uma mentira, porque se nós acreditarmos nisso, nós vamos nos opor à vontade de Deus. Não é bom que o homem esteja só, é bom para o homem ter uma esposa que o complete, que o faça feliz. Essa é a vontade de Deus. Aquilo que Deus constitui, prospera. Se hoje os nossos matrimônios não estão realizando as pessoas, é porque as pessoas não estão sendo fiéis à vontade de Deus. Existe esse divórcio no coração, esse divórcio velado. É preciso então que o homem e a mulher, o marido e a mulher, entendam que tudo na vida deles deve então convergir para a comunhão de vida. O homem não pode tratar a sua esposa de modo inferior, porque a palavra diz que a mulher foi criada da carne do homem. Eles têm a mesma dignidade, homem e mulher. Assim nós somos diante de Deus e diante dos outros. A mesma dignidade, os mesmos direitos, os mesmos deveres. O homem, o marido não pode tratar a mulher de modo inferior. Quando o homem começa a ter reservas para a sua esposa, aí começa o litígio e o divórcio velado. O homem começa a usar o dinheiro sem consultar a esposa. O homem começa a orientar a sua vida sem consultar a esposa, sem a participação da esposa. A mulher começa então a direcionar a sua vida sem a participação do esposo, sem o consentimento do esposo. E aí começa a haver então esse distanciamento. Não, é uma vida comum. O homem casado não deve ver-se como alguém que pode viver uma vida particular, individualista. Não. Eu sempre penso com duas cabeças. Eu sempre penso como dois. Assim também deve ser a mentalidade da mulher, porque senão vai acontecer esse distanciamento, e aí as coisas degringam, as coisas se comprometem. O homem deve sempre, em tudo, o marido, buscar a felicidade e a satisfação da sua esposa. Então, quando ele concebe uma ideia, se ela não passar no crivo da comunhão conjugal, eu a abandono. Quando então a esposa concebe uma ideia, se ela não passar no crivo da comunhão, eu a abandono. Por quê? Não, a minha vida não me leva para o meu esposo. Essa minha ideia não me faz mais esposa do meu esposo. Esse meu pensamento, essa minha mentalidade não me leva para a minha esposa, não me faz mais esposo. Eu abandono então tudo isso. Nós às vezes vemos casais muito felizes, que passaram 50 anos casados, e foram honestos um com o outro, com uma vida sofrida, uma vida marcada por dificuldades, uma busca incessante para que a harmonia conjugal fosse permanente. E aí alguns casais, qual é o segredo daquele casal? Não é um segredo do casal. Não existe segredos para que um casamento dê certo e para que o outro dê certo de uma outra maneira. Não há segredos. Há apenas a vontade original de Deus, que o homem e a mulher se unissem e vivessem uma vida comum, uma vida de harmonia.
coisas práticas da vida, que eles vivessem a comunhão, até a vida conjugal, o ato conjugal, o ato sexual, que é a manifestação plena desta união de vidas, desta união pelo afeto, mas também pelo Espírito, desta entrega total de um para o outro. E às vezes até na vida conjugal existe aí esta corrupção daquilo que era para ser um momento de satisfação, um momento de gozo, de comunhão plena entre esposo e esposa. Quantas mulheres insatisfeitas, porque não são tratadas com carinho, não são respeitadas, não são consideradas. Nós temos que entender que quanto mais distantes da vontade de Deus, menos nós estaremos satisfeitos, menos estaremos realizados, mais infelizes nós seremos, mais difícil será a nossa vida, mais complicada será a nossa existência. E assim comprometidas todas as nossas relações, a nossa relação com Deus, as relações esponsais e as outras relações. É preciso então que aqueles que estão aqui, que são esposos, que façam a opção por esta conversão radical, por esta conversão que é, na verdade, a acolhida da vontade de Deus. Hoje, Senhor, eu acolho para a minha vida conjugal a tua vontade. Não adianta querer receitas, não adianta, Senhor, eu procurar por aí na sabedoria humana, se eu não encontrar antes de tudo na tua vontade a minha alegria, a minha felicidade. Uma conversão então para a vontade de Deus, que homem e mulher vivam unidos, saibam viver em comunhão e sejam felizes e busquem na vida comum não apenas a realização terrena, mas também a salvação de ambos e a salvação da família. Porque os esposos cristãos não devem buscar somente a satisfação terrena, uma vida harmônica, uma vida feliz, uma vida de fidelidade mútua, mas marido e mulher, os esposos cristãos devem buscar, para além dessa satisfação terrena, a salvação um do outro. Por isso Cristo levou a dignidade do sacramento no matrimônio, para que a relação esponsal fosse também um canal da graça salvífica de Cristo. Santificasse os esposos, santificasse a família e conduzisse ambos para a glória de Deus. Existem muitos casos que, como pai, eu devo dizer, talvez não tenham na vida. Quando um homem e mulher, anos a fio, se separam, o coração se endurece e fica quase impossível reencontrar o caminho da comunhão, da união. Então, muito mais difícil é remediar uma situação como essa. Nós devemos procurar então o caminho da prevenção. Pai, como então prevenir o meu matrimônio desta desgraça do divórcio velado, do divórcio de coração? Não existe outro caminho senão o caminho do Senhor. Não existe outro caminho senão o caminho de Cristo. O espírito de sacrifício. Se eu não aprender a sacrificar a minha vontade, a abandonar as minhas ideias, as minhas pretensões, para que o acordo esponsal aconteça, eu nunca vou viver uma verdadeira comunhão com o
meu esposo ou minha esposa. Enquanto a minha vontade for prepotente, eu então obrigo o outro. O caminho do Senhor é o caminho que cura o homem de todo mal, é o caminho que restaura toda a vida do homem e suas relações. O caminho de Cristo é o caminho que nós então devemos percorrer e fazer para que sejamos então curados na raiz do mal da desobediência a Deus. É o caminho do sacrifício, é o caminho de separar do dom, é o caminho onde eu abandono a minha vontade para realizar a vontade de Deus. O caminho do esposo então é sacrificar-se para que a sua esposa seja então santificada e ela seja preservada do mal. E assim diz o texto da palavra de Deus: o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, dando a vida por ela, todos os dias, em todas as circunstâncias, procurando então não satisfazer os caprichos e assim formar uma conduta, mas buscar a felicidade verdadeira, buscar o bem da pessoa, o bem pleno da pessoa. E a esposa deve ser então submissa ao esposo, para que a fidelidade da comunhão aconteça. Mas a esposa então deve servir o esposo em tudo, ser uma serva ou escrava? Não. A esposa deve ser submissa ao esposo, permitir que o esposo seja esposo, permitir que o esposo lhe dê segurança, seja o provedor dos bens espirituais e materiais para o bem da família, não se colocar no lugar do esposo, é submeter-se a esta missão do marido, de ser marido e pai. Esta submissão, mas uma submissão consciente, porque são diferentes, porque são aí um homem e uma mulher unidos para se completarem, e nessa união aí o papel também diferencia a convivência das pessoas. É o esposo e a esposa. A esposa não pode ser esposo, o esposo não pode ser esposa. Essa submissão então é nesse sentido: submeter-se ao esposo e ao pai com alegria, e devotar a vida ao esposo, ser sempre um presente para o esposo, uma boa convivência para o esposo, cuidar, zelar. E assim nós conseguimos a fidelidade conjugal. Não existe outro caminho. Para que então não haja a falência dos nossos matrimônios, é preciso esta conversão radical para a vontade de Deus. É preciso ouvir Cristo, que condena a separação e que na verdade reafirma que é bom para o homem que ele esteja unido a uma mulher como esposo. É bom para a mulher que ela esteja unida ao homem como esposa. É bom porque é para o bem, para a felicidade, para a realização de ambos. Vamos então hoje dar um passo dessa direção. Nós queremos neste dia, esta noite, rezar pelos casais desta comunidade, pelos que estão aqui presentes, mas por todos, para que encontrem na vontade de Deus a restauração da relação matrimonial, para que seja uma relação satisfatória. E aqueles que estão presentes
não voltar para casa ainda com essa tendência, mas depois de ouvir a verdade do próprio Cristo, tomar uma decisão e procurar então a via da comunhão, que é a via de Cristo. E pela convivência com o Senhor, através da oração, sempre ter presente este caminho de doação, este caminho de sacrifício. E nós veremos, e vocês verão, que aquilo que Deus constituiu prosperará em todos os sentidos. Haverá uma grande transformação. Claro, ainda assim, vocês estarão neste mundo e sofrerão aí as mazelas deste mundo, mas a família estará, ela, resguardada deste mal, que não afeta só marido e mulher, mas compromete toda a estrutura, porque o matrimônio é um fundamento. O seu compromisso é o seu compromisso fundamento, a estrutura então ela desarma. Vamos ficar em pé. Vamos. Nesta profissão de fé, nós vamos acolher a plenitude da vontade de Deus. Nós vamos acolher a plenitude da vontade do Senhor. Assim como a Virgem Maria, naquele sim, no mistério da Anunciação, ela acolhe a plenitude da vontade de Deus, mesmo não sabendo como as coisas se dariam por completo, mesmo não entendendo plenamente a vontade de Deus, ela acolhe a sua plenitude. Não tenhamos reservas à vontade do Senhor, para que então o nosso coração não se distancie dele e nós então não caiamos na desgraça, na corrupção da nossa vida. Nessa profissão de fé, então, nós vamos acolher a plenitude da vontade de Deus, em Cristo revelado, em Cristo realizado. E na igreja, ela então é testemunhada e ensinada. Vamos juntos.